Sejam bem-vindos à terceira videoaula da disciplina Gestão de Operações e Serviços. Eu sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e estou acompanhando vocês nessa disciplina. Vejamos agora quais são os objetivos desta videoaula. Em primeiro lugar, nós vamos descrever como as condições ambientais adequadas podem contribuir para a realização de um bom trabalho. Em seguida, enunciar como um posto de trabalho pode ser organizado com base na ergonomia. E, por fim, descrever o dimensionamento de móveis e equipamentos do local de trabalho para gerar conforto. Então vamos iniciar falando sobre as influências que uma boa gestão do ambiente de trabalho tem sobre o trabalho e sobre a mão de obra. Vamos começar falando sobre a atuação dos indivíduos. E existe uma relação direta nesse sentido. As pessoas vão trabalhar melhor e vão se sentir mais motivadas a trabalhar e vão ter mais facilidade para trabalhar se elas estão inseridas em um ambiente que é um ambiente mais propício, com uma iluminação adequada, por exemplo, com um nível de ruído controlado, uma temperatura também adequada. Então, nesse sentido, existe uma facilitação da realização do trabalho. Obviamente, todas as pessoas também têm expectativas. Ao serem contratadas para realizar um determinado trabalho, é importante que haja a manifestação, né, das expectativas dessas pessoas em relação ao trabalho. De lado a lado, inclusive. Que a empresa manifeste as suas expectativas em relação ao empregado, ao servidor público, no caso, né, se for no servidor público, no serviço público, assim como o indivíduo em relação à organização. Evidentemente, nós precisamos encontrar o meio termo, e essa questão ambiental ela é muito importante. Depois, evidentemente, um ambiente adequado, ele passa uma noção a todos os envolvidos de que houve um planejamento e uma organização daquele ambiente. Planejar, saber exatamente, nós já vimos, né, em aula anterior, como é que é feito o processo de localização das instalações e depois o arranjo físico dentro dessas instalações. E agora nós estamos falando, a partir do momento que nós vamos colocar os indivíduos lá dentro trabalhando, como é que eles podem se sentir mais satisfeitos em permanecer naquele ambiente, né? Então essa é a nossa contribuição nesse momento, tornar o ambiente de trabalho mais satisfatório e mais adequado. Nós temos também um controle dos fluxos e dos processos. Esse controle ele é facilitado a partir do momento que nós temos um ambiente que propicia esse controle, ou seja, fica fácil de identificar quem está fazendo o quê, por que está fazendo, né? Em que condições esse indivíduo está trabalhando, né? Quais são os resultados decorrentes da sua atuação. Então tudo isso é importante dentro do gerenciamento dos ambientes de trabalho. Melhora o monitoramento dos indicadores. Nós sempre temos aquela necessidade de fazer o monitoramento, o controle e a avaliação das ações. Então, nesse sentido, um ambiente de trabalho adequado permite que esse levantamento ele ocorra de maneira mais facilitada. Por fim, facilita o processo de avaliação dos resultados. Quer dizer, será que tudo aquilo que foi planejado de fato foi executado? E se foi executado da forma correta? Esses questionamentos, eles precisam de resposta. E essas respostas são obtidas de uma forma mais rápida se nós temos um ambiente de trabalho satisfatório. Bem, eu trouxe para vocês aqui um esquema que está lá no caderno didático, na página 86. Esse esquema, ele mostra perguntas que precisam ser respondidas ou que devem ser respondidas por quem vai trabalhar com a organização do ambiente de trabalho. Em primeiro lugar, que tarefas serão executadas naquele ambiente de trabalho? Isso define claramente uma relação direta. A partir do momento que você precisa organizar o ambiente para facilitar a execução de um conjunto específico de tarefas. Conhecer as tarefas de antemão que serão executadas naquele ambiente vai facilitar a sua execução. Em que sequência essas atividades serão executadas? Lembrando que a gente está falando também sobre layout e sobre fluxo, né? Então, a gente precisa evitar que as pessoas trombem umas nas outras e que as pessoas não tenham aquele controle, né, efetivamente do fluxo do trabalho. É interessante pensar como o trabalho vai ser feito, onde ele será feito e então dispor os indivíduos, dispor o maquinário de uma forma mais racional, mais otimizada. Quem mais vai trabalhar, né? Quer dizer, eu vou receber pessoas de outros setores dentro do meu setor, eu vou receber o cliente para que ele seja atendido diretamente, o usuário do serviço público, ele tem acesso e a que parte do trabalho, a que parte do ambiente de trabalho ele tem acesso. Então essas questões também precisam ser respondidas. Como fazer a interface com as instalações? Quer dizer, a instalação é a parte física, nós já falamos disso, né? E agora, uma vez que eu tenho a instalação, que é a parte física, e eu tenho o mobiliário, que é a parte do layout,
como é o fluxo de pessoas, considerando o mobiliário, o layout, e considerando as instalações. Quais as condições ambientais, né? Então, tanto condições ambientais externas quanto internas. A gente precisa tentar manter, né, digamos, uma capacidade, uma condição de aplicação satisfatória dos itens relacionados às condições ambientais. Quando a gente fala de autonomia, por exemplo, nós falamos sobre o gerenciamento da mão de obra. Qual o grau de dependência que esses indivíduos têm em relação a outros indivíduos? Quer dizer, eles precisam ficar se deslocando, ligando, usando a internet para poder perguntar, eles conseguem trabalhar de uma forma mais separada, né, digamos assim, mais autônoma. Então essas perguntas também, né, se houver uma dependência muito forte, em relação a pessoas de outros setores, talvez esse nosso setor precise ficar mais próximo do outro setor, né? A gente não vai separar setores que têm uma relação muito próxima em termos de realização do trabalho. Quais as habilidades de quem vai realizar o trabalho? E aí, não só de habilidades, mas quais também são as especificidades, se existem, por exemplo, algumas questões de limitações de acesso, tudo isso precisa ser repensado, né, no momento que a gente está montando o ambiente de trabalho. E essa alocação do trabalho, quer dizer, o que precisa e o que será feito? Essa, então, são as principais preocupações que nós temos com relação ao ambiente de trabalho. Nesse momento, a gente gostaria de frisar a importância que o ambiente tem sobre o indivíduo. Lembrando que existe uma relação uma relação direta, né, de vai e vem. O indivíduo, ele influencia o ambiente, mas o ambiente também influencia o indivíduo, no caso, o trabalhador. Nós estamos terminando, então, nossa primeira parte, e eu gostaria de convidá-los para participar da segunda etapa.